Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E eu já quero de antemão agradecer a cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento, cada feedback positivo que tem nos ajudado, que tem nos inspirado, que tem nos encorajado a prosseguir. Muito obrigado por você fazer parte deste projeto. Eu agradeço do fundo do meu coração. Temos a meta de bater 1.000 inscritos neste canal e eu creio que com a sua ajuda nós vamos bater essa meta e vamos até superar. Amém? A Bíblia diz que a gente não anda por fé e sim por vista. Então eu já tomo posse dessa palavra. Nós temos essa meta para bater e eu creio que com a sua ajuda, curtindo, comentando e compartilhando, a gente vai levar a palavra de Deus muito mais avante. Eu peço para você, curta esse vídeo, comente, tá bom? E seja um canal de bênção na vida de outra pessoa. Se você conhecer, ou no momento que eu estiver falando aqui, você lembrar de alguma pessoa, envia para essa pessoa esse vídeo. Eu tenho certeza que Deus irá falar na vida dela, irá falar com ela, da mesma maneira que está falando conosco aqui. Seja um canal de bênção também na vida do nosso próximo, e eu creio que o nome do Senhor em tudo irá ser glorificado. Hoje nós vamos falar sobre atrofia espiritual, um grande mal que tem acometido a nossa geração. Um grande mal, uma grande ferramenta maligna espiritual que tem entrado nas igrejas, que tem acometido o povo de Deus e tem passado desapercebido no meio do povo de Deus. Essa palavra veio no meu coração hoje. Atrofia espiritual. E eu estou aqui para te esclarecer quais são os sinais de uma atrofia espiritual. Quais são as causas de uma atrofia espiritual na vida do crente? Quais são as consequências que a atrofia espiritual traz na casa, na família, na vida daquele cristão? Quais são os métodos, quais são os tratamentos e a prevenção para o cristão não passar por este mal de atrofia espiritual? Então fique comigo até o final desse vídeo. Eu peço que você não pule. Se caso você quiser chegar ao fim logo deste vídeo, eu te aconselho a acelerar. Acelerar a fala e assistir até o final. Porque assim o YouTube vai entender que você assistiu, que é de grande valia, e vai entregar a mais pessoas. E mais pessoas irão ser beneficiadas. E mais pessoas irão chegar ao pleno conhecimento da palavra de Deus. Tá bom? Muito obrigada, eu conto com você nessa. Aqui nesse vídeo eu listei 3 sinais de uma atrofia espiritual. Então anota aí. O primeiro sinal de uma atrofia espiritual é a falta do desejo por oração e leitura bíblica. Texto esse está lá em Salmo 119, no verso 105. A palavra do Senhor nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, quando o crente, o primeiro sinal de uma atrofia espiritual, quando o crente já não tem mais desejo de orar, não tem desejo mais de ler a palavra, a situação está ficando séria. Porque nós entendemos que oração é uma conversa com Deus, é um diálogo com Deus. Então, quando o crente perde o interesse de falar com seu pai, com seu criador, tem alguma coisa de errado. Quando o crente perde a vontade de ler as escrituras, é muito sério. O segundo sinal de atrofia espiritual na vida do crente é o desinteresse pela comunhão com os outros crentes. Vamos ler lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25? Eu estou com a minha Bíblia aqui. Diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações a tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Um sinal de atrofia maligna, de atrofia espiritual na vida do crente é ele ter o desinteresse de não estar mais em comunhão, de isolar. É isso que o diabo tem feito. Eu tenho atendido várias pessoas de diversos países e a causa tem sido sempre a mesma. Ingrid, eu não consigo
Tem sido muito difícil, eu estou trabalhando, eu não consigo chegar. Ah, eu chego em casa muito cansado, eu tomo banho e deito, eu não tenho ânimo para ir. Eu não tenho ânimo para estar no culto. Eu não consigo, eu até tento, eu até marco, mas eu não compareço. A vida está tão acelerada, que a pessoa não consegue tirar um tempo para o Senhor, um tempo para estar na congregação, um tempo para estar em comunhão com os irmãos. Aí sabe o que o diabo faz? Ele isola essa pessoa e faz a pessoa acreditar que ela é uma ilha para viver isolada. Não, não somos ilha para viver isolado de todo mundo. Não, precisamos estar no meio de um ciclo social. Precisamos estar inserido em pessoas. Jesus, quando veio a esta terra, ele sempre estava rodeado de tão grande multidão. Ele sempre estava rodeado de pessoas, curando, batizando, fazendo milagre, dando pão, dando peixe, ensinando, caminhando com elas. Então não se isole, não se isole. Quando a pessoa perde o interesse pela comunhão, de estar em comunhão com os outros crentes, é o segundo sinal de atrofia espiritual. O terceiro sinal de uma atrofia espiritual na vida do cristão é a perda da sensibilidade ao pecado. E isso é muito sério. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. O terceiro sinal de uma atrofia espiritual na vida do crente é a perda da sensibilidade ao pecado. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Quando o crente acha, não tem nada a ver. Ai, que careta. Ah, isso que ela está falando é tão antigo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Sansão caiu, Sansão pecou, porque, não tem nada a ver. É só um favo de mel dentro de um leão morto. O que que há nisso? Lembra da história de Sansão? O Sansão que era escolhido por Deus desde o ventre materno, escolhido com o propósito de ser o libertador de Israel. De repente, aquele homem se vê enredado pelo pecado. Não tem nada a ver. O que é um voto de Nazireu? Eu vou meter a mão aqui no animal morto, vou pegar um favo de mel. Ali começou o declínio de Sansão. Então, cuidado. Cuidado, se você tem sentido algum desses sinais de atrofia espiritual, eu te convido a comentar nesse vídeo e coloca o teu nome. Vamos estar orando. Vamos estar juntos no propósito de oração. Para rejeitar qualquer sofisma de Satanás, para rejeitar qualquer atrofia maligna que imperou até o dia de hoje na sua vida. Quem sabe você é cristão há muito tempo, há alguns anos, e você não tem força para orar, não tem força para buscar, não tem força para estar em comunhão. Acha agora que, o pecado é só um pecadinho. Não tem nada a ver. Isso não é tão grave assim, Ingrid. Será que não é mesmo? Ou será que Satanás atrofiou a tua consciência? Ou será que o inimigo está jogando atrofia espiritual na tua mente, na tua vida espiritual, que você já não consegue mais distinguir, que você não consegue mais ter sensibilidade para identificar se isso é pecado ou não é? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então anotou aí? Quais são os 3 sinais de uma atrofia espiritual? Falta de desejo de orar e ler a Bíblia. Segundo, desinteresse de estar em comunhão com os outros crentes. Terceiro, falta de sensibilidade para o pecado. Identificou alguma dessas 3 áreas, algum desses 3 sinais em sua vida? Pode ser um sinal de atrofia espiritual. Agora nós iremos falar, nesse segundo tópico, sobre as causas que a atrofia espiritual causa. A primeira causa de uma atrofia espiritual na vida do cristão é a negligência espiritual. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Provérbios 24, do verso 30 ao 34?
Diz assim: Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície estava coberta de urtigas, o seu muro de pedra estava em ruínas. Tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços. Tudo isso em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Negligência espiritual. É a primeira causa de uma atrofia espiritual. Observe que a Bíblia vai nos dizer que o campo deste homem, o campo do preguiçoso, estava cheio de urtigas, cheio de mato. A vinha deste homem estava cheio de espinhos. Estava em ruína os muros. Estava tudo bagunçado. Porque este homem era um preguiçoso. Ele negligenciou aquilo que ele tinha de responsabilidade para fazer. Então, a primeira causa de atrofia espiritual é a negligência. Se formos negligentes, a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. A segunda causa de atrofia espiritual na vida do cristão é as distrações do mundo. Vejamos o que diz em Lucas 8,14. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Aqui a Bíblia vai nos dizer esta parábola. A parábola do semeador que saiu a semear. E a Bíblia diz que essa semente caiu entre os espinhos. As coisas do mundo, as riquezas, os deleites da vida, os cuidados, fez essa semente ser sufocada, porque caiu entre os espinhos. Então, cuidado. Cuidado se os teus olhos têm brilhado para as coisas do mundo. A Bíblia diz que aquele que quer ser amigo de Deus, não tem como, é inimigo do mundo. Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Não tem como nós servirmos a dois senhores, porque certamente a gente vai agradar um e desagradar o outro. A terceira causa de atrofia espiritual na vida de uma pessoa é o pecado não confessado. Minha gente, isso é muito sério mesmo. Por favor, tome atenção a isso. Por favor, anote isso. O pecado não confessado na vida do crente, na vida do cristão, é a terceira causa de uma atrofia espiritual que tem cercado as pessoas ultimamente, que tem paralisado muitas pessoas, que tem feito o povo de Deus andar de cabisbaixo. Porque o pecado não confessado, vamos ver o que ele traz? Qual é a causa? Em Salmos 32, no verso 3 e 4, diz assim a palavra do Senhor: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério mesmo. A Bíblia diz que enquanto o salmista Davi, ele calou nos pecados dele, os ossos dele se envelheceram. Foi como se tivesse um câncer dentro dele, e os gemidos dele eram constantes, de dia e de noite. Não espere que o pecado traga para você felicidade. Não espere que você, com o pecado não confessado, você vai ser feliz. Você não vai. Você só está postergando, você só está procrastinando na vida, você só está perdendo tempo. Um câncer, ele se alimenta do quê? Um câncer na vida da pessoa, ele pode durar anos e anos. E a pessoa nem se tocar que tem um câncer ali. Assim é o pecado em nossa vida. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então não espere vida se você está caminhando por um caminho de abismo, por um caminho de morte. O pecado enche os olhos
na hora do ato, mas depois o seu fim é morte, é sofrimento. Então, quais são as causas de uma atrofia espiritual na vida da pessoa? Negligência espiritual. Ei, não negligencie o que o céu está te falando nesta hora. Chega de negligenciar aquilo que o céu, aquilo que papai tem colocado em tuas mãos para fazer. É tempo de arregaçar as mangas. É tempo de se levantar. É tempo. Chega de ficar prostrado. Chega de ficar cabisbaixo. Chega de ficar à beira do caminho. Receba essa palavra do céu agora, em nome de Jesus. Se posicione na batalha. Se posicione na guerra como valente de Deus. Não deixa a negligência do pecado, não deixa as distrações do mundo, não deixa ter aí dentro de você pecados não confessados. Não. Mas eu te aconselho a fazer, sabe o quê? O que está escrito em Salmos 32. No verso 5 diz assim, ó: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade. Não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ei, Deus tem uma história nova para sua vida. Deus tem um caminho novo. Mas se você tem errado o alvo, o que é pecado? É errar o alvo é Cristo. Se acaso daí na sua caminhada cristã, no meio da sua jornada, você desviou o teu olhar, você esqueceu de olhar para o autor e consumador da tua fé, você está num caminho de pecados e encobertando, colocando para baixo do tapete, não adianta. A Bíblia diz que tudo aos olhos de Deus estão nu e patentes. Está tudo. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Pode passar o tempo. Ah, mas isso já tem tanto tempo. Isso já tem tantos meses. Tá tudo bem, eu continuo indo para a igreja. Tá tudo certo. Não. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Esse é o alerta de Deus para sua vida nesta hora. Então eu te convido a fazer o caminho de conversão, a convergir, a você fazer o retorno, a você voltar para o caminho certo, você confessar os teus pecados. A Bíblia diz em Tiago 5,16: confessai os vossos pecados uns para os outros. Para quem, Ingrid, eu vou confessar os meus pecados? Aí o versículo continua: confesse os vossos pecados uns para os outros, para que sareis. Quer ser sarado? Confessa o teu pecado. Confessa o teu pecado um para o outro, lógico, uma pessoa de confiança. Lógico, teu pastor, o teu líder espiritual, a liderança da igreja. Não sei como o Senhor vai lhe direcionar. Uma pessoa sábia, uma pessoa de Deus. Mas confesse. Confesse para que você possa ser sarado, porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. A misericórdia do Senhor está estendida sobre a tua vida, desde o momento que você confessa e deixa. A primeira atitude sempre vai ser nossa. O primeiro passo, a gente coloca o passo e Deus coloca o chão. Agora nós iremos falar quais são as consequências de uma atrofia espiritual na vida da pessoa. Nós aqui já falamos sobre 3 sinais de atrofia espiritual. Falamos também sobre 3 causas de atrofia espiritual. E agora vamos falar sobre 3 consequências que a atrofia espiritual causa na vida da pessoa. Vai anotando aí. Vai fazendo uma observação, a fazer uma autoanálise para ver se você está sofrendo dessas 3 consequências. Vamos lá? A primeira consequência de uma atrofia espiritual é o enfraquecimento da fé. Hebreus, no seu capítulo 5, no versículo 12 ao 14, diz assim: pois, com efeito, quando devia ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vós tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Versículo 14 diz assim, ó: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas
para discernir não somente o bem, mas também o mal. Percebeu isso? Tem que ser prática, tem que ter discernimento, tem que ser exercitado, discernir o bem e o mal. Então, se a sua fé está sendo enfraquecida, é uma consequência de atrofia espiritual. A segunda consequência de uma atrofia espiritual na vida do cristão é a vulnerabilidade espiritual. Vejamos o que está escrito em Efésios, no seu capítulo 6, o versículo 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, se a sua vida tem passado por um estágio de vulnerabilidade espiritual, cuidado, essa é a segunda consequência de uma atrofia espiritual na vida do crente. A terceira consequência de uma atrofia espiritual na vida de uma pessoa é a perda de propósito e alegria. Vejamos o que está escrito lá em Salmos 51, 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Você tem perdido a alegria de viver? Você tem perdido a alegria de ajudar o próximo, de servir a pessoas? Você tem perdido a alegria até da sua salvação? Você tem perdido a falta de propósito, perdido a alegria de viver? De estar bem consigo mesmo? Você tem perdido a sua identidade, perdido o propósito de vida? Tem tido muitas dúvidas, muitos questionamentos? Cuidado, porque essa é a terceira causa, a terceira consequência de uma atrofia espiritual. A palavra do Senhor nos diz: a alegria do Senhor é a minha força. Então é necessário que o Senhor esteja alegre conosco para que sejamos fortes, para que possamos continuar. Aqui nós já falamos sobre os 3 sinais de atrofia espiritual, as 3 causas de uma atrofia espiritual e também as 3 consequências de uma atrofia espiritual. E antes de eu te ensinar 6 passos rápidos para prevenir a atrofia espiritual ou para tratar a atrofia espiritual, eu quero lhe convidar a curtir esse vídeo, a ficar até o final, já estamos concluindo, e a comentar, compartilhar com os teus entes queridos, para a pessoa que Deus colocar aí no teu coração, na tua mente. Combinado? Por favor, me ajude nesta. Vamos propagar o reino de Deus, anunciar a palavra das boas novas. Vamos alcançar mais vidas. Eu vou listar para você agora 6 dicas para prevenir a atrofia espiritual. Ah, Ingrid, mas eu já estou enfrentando esses 3 sinais, eu já estou enfrentando alguma dessas causas. Eu, Ingrid, tenho sofrido até essas consequências. Calma, há uma solução. Então eu vou te ajudar a você tratar a atrofia espiritual. A primeira prevenção e tratamento da atrofia espiritual é cultivar hábitos espirituais. A Bíblia nos diz, em 1 Timóteo, no capítulo 4, versos 7 e 8, diz assim, ó: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então você percebeu? É necessário cultivar hábitos espirituais para prevenir e para tratar a atrofia espiritual. É um hábito, assim como o exercício físico. Quando você paga o ginásio, quando você paga a academia e você vai lá, muitas vezes você vai sem interesse, muitas vezes você vai cansado, não querendo ir, mas é necessário. É necessário para cultivar uma boa forma do corpo físico, para ter uma vida equilibrada, uma vida saudável. Você sabe que aquilo dali é certo. Assim também é a nossa vida espiritual. É necessário prática na piedade, a prática de hábitos espirituais. A segunda dica para prevenir e tratar a atrofia espiritual está em oração regular. Podemos ver isso lá em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar.
Orai sem cessar. A oração precisa ser regular, precisa fazer parte do nosso estilo de vida. Não podemos deixar para orar uma vez na semana ou quando tem célula, quando tem um culto. Não. Podemos e necessitamos e devemos orar sem cessar. A Bíblia diz: orai no Espírito, orai em todo o tempo, seja na rua, no trabalho, no trânsito, na ida, na volta para casa. Orai sem cessar. A oração precisa ser regular. Talvez ainda você tenha se perguntado: Ingrid, como que eu vou prevenir? Como que eu vou tratar? Eu estou sofrendo de atrofia espiritual. Eu estou sentindo travado, paralisado espiritualmente. Como que eu vou tratar isso? Então vem comigo lá em Josué, no seu capítulo 1, no versículo 8, diz assim a palavra de Deus: Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O estudo e a meditação na palavra de Deus, você consegue prevenir, você consegue tratar a atrofia espiritual em sua vida. É necessário sair da inércia. Talvez se você ficou comigo até agora e queria uma fórmula mágica, queria algo assim, sabe, num passe de mágica, para tratar a paralisia espiritual, a apatia espiritual. Eu sinto lhe dizer que é necessário esforço. Assim como Deus falou para Josué: Não te mandei eu, Josué? Esforce e tem bom ânimo. Essa é a palavra do céu para a sua vida nesta hora. Chega de inércia, chega de apatia espiritual. Chega de estar cabisbaixo à beira do caminho. Chega de querer fórmulas mágicas para ser um crente feliz, para ser um crente abençoado. Não. Eu quero te dizer que é necessário esforço. Assim como Deus falou para Josué no capítulo 1, no versículo 9: Ei, Josué, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Ei, Josué, medita no livro desta lei de dia e de noite. Não cesses de falar, não cesses de estudar, não cesses de aprender. Não cesse. É necessário esforço, meus irmãos. Realmente é necessário esforço mesmo para ler a Bíblia, é esforço para orar, de tirar um tempo com Deus, é esforço. Porque dentro de nós há dois mundos, o mundo carnal e o espiritual. E Jesus falou: olha, o espírito está sempre pronto. O teu espírito está sempre pronto. Mas a carne é fraca. Então vamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos estudo e meditação da palavra sempre. Como prevenir e tratar a atrofia espiritual? E aqui eu quero te dar uma outra dica para isso. Esteja em comunhão com os outros crentes. Vejamos o que diz a palavra de Deus em Atos 2, no versículo 42. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. É necessário estar em comunhão. Não acho que você vai ser um super crente, um crente super feliz e realizado, estando longe dos seus irmãos de fé, estando longe da congregação, estando longe da igreja. Não, é necessário perseverar. A Bíblia diz que e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Esteja inserido no núcleo da igreja, esteja inserido com pessoas. Esteja inserido com pessoas que é mais de Deus que você, que são mais têm necessidade de alegria, então se reúna com pessoas que são mais alegres que você. Está necessitando de sabedoria, então junte-se a pessoa que é mais sábia que você, e assim você vai avançar. O quinto passo para a prevenção e o tratamento da atrofia espiritual é a confissão e o arrependimento. Não há outro caminho. É necessário se arrepender. É necessário confessar. A Bíblia diz em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é necessário. O caminho do arrependimento, o caminho da confissão é extremamente necessário para a vida do cristão. E a sexta dica de ouro para prevenir, para tratar a atrofia espiritual é buscar constantemente o crescimento espiritual.
É necessário. Segundo Pedro, no capítulo 3, no versículo 18, diz assim a palavra de Deus: Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Qual que é o grande mal da nossa geração? Qual que é o grande mal deste século? Qual que é o grande mal dos cristãos de hoje em dia? É estagnar. Aceita Jesus, participa de um culto e tá tudo certo. São telespectadores de culto, participantes de culto. Não. Deus não quer isso de você. A palavra do Senhor acabou de falar aqui, ó. Crescei na graça e no conhecimento. Crescei. É algo contínuo. Ah, eu já li a Bíblia uma vez inteira e já conheço. Não. Ah, eu já li um capítulo. Ah, tá bom. Não. O Senhor fala assim, ó, crescei. Se estique mais, vai avante, vai mais longe. Vai mais profundo. É tempo de sairmos do raso, meus irmãos. Essa palavra tem queimado no meu coração nesses últimos dias. E é por isso que eu estou aqui neste canal. E é por isso que eu estou aqui neste vídeo agora para falar para você. Se você também tem enfrentado por isso, não somos super crentes. Não somos super cristãos. Não. Não somos super-heróis. Somos feitos de carne e osso. Estamos sujeitos a todas as fraquezas e debilidades humanas. Mas o que nós não podemos fazer é nos conformar. Não podemos nos conformar com essa vida medíocre que estamos levando. Não podemos nos conformar em encobertar, encobrir pecado, jogar para baixo do tapete e achar que está tudo bem. Não. O Senhor está voltando. Ei, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E como estão as nossas vestes? Como que está a nossa vida espiritual diante de Deus? Será que hoje nós podemos falar Maranata, ora vem Senhor Jesus? Ou temos que falar, esperar mais um pouquinho, Senhor, que eu tenho tanto podre aqui debaixo do tapete para ser confessado, que eu não tenho coragem, Senhor, de me arrepender e confessar e largar, abandonar o meu pecadinho de estimação? Esse vídeo é um alerta do céu para a sua vida. É um alerta do céu para as nossas vidas. É tempo de crescer na graça e no conhecimento. É tempo de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. É uma busca contínua. É uma busca contínua. Então, no vídeo de hoje, nós falamos sobre os 3 sinais que uma atrofia espiritual causa. Falamos também sobre as 3 causas de uma atrofia espiritual na vida de um cristão. Também falamos sobre 3 consequências que muitas pessoas têm enfrentado no seu dia a dia. Também falamos sobre 6 dicas de ouro para prevenir e para tratar a atrofia espiritual. Eu quero aqui enfatizar que assim como o corpo físico sem exercício, ele fica atrofiado, ele fica paralisado, assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida sem a oração constante, sem a busca, sem a leitura da palavra, sem estar em comunhão, nós ficamos paralisados, engessados, apáticos. E Deus não quer isso para nós. O Senhor fala, crescer na graça e no conhecimento. É tempo de se exercitar espiritualmente. É tempo de rejeitar toda a atrofia do inferno com as nossas vidas. É tempo de rejeitar toda a fortaleza de engano, tudo que se levanta contra o conhecimento da palavra de Deus, todo o sofisma de Satanás. É tempo de não sermos mais conformados. O Senhor nos chama mesmo para sair fora da casinha, para sairmos do nosso comodismo espiritual. Esse vídeo é um alerta para nós. Senhor Jesus quer crentes preparados, dispostos a ir avante, a ir mais profundo em Deus. Seja lá quais são as consequências. Senhor, se é necessário eu confessar o meu pecado, eu vou confessar. Se é necessário eu largar aquilo que eu tanto gosto, que tanto traz afago para minha carne, eu vou deixar por amor de Ti, Senhor. Pai, se é isso que está atrapalhando a minha comunhão com Deus, eu vou largar esse pecado. Não vale a pena. Não vale a pena. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Eu não quero a morte, eu quero o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Então, por Cristo, eu vou largar o pecado, eu vou largar os desejos da minha carne.
As minhas emoções estão gritando, mas não, enganoso é o coração do homem. Eu vou correr para Cristo. Eu posso fazer uma oração pela sua vida nesta hora? Se você me permitir, eu posso orar junto com você? E no final desse vídeo, eu lhe convido a comentar. Amém, eu recebo, eu tomo posse. Lembra do que eu falei no outro vídeo? Quando nós declaramos essa palavra de eu recebo, amém, eu tomo posse. Realmente no mundo espiritual você está declarando essa verdade. Então permita-me orar por você. Coloque o seu nome aí nos comentários. E deixa eu fazer essa oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, sobre tudo o que foi falado aqui, Senhor, neste vídeo. Eu sei, Pai, que de ti, por ti e para ti são todas as coisas. Glória, pois, ao teu nome eternamente. Senhor, eu te dou graças pela vida desta pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Eu sei, Deus, que o Senhor queimou em meu coração esta palavra e eu não poderia, Senhor, deixar de passar desapercebido aquilo que o céu tem mandado eu falar nesses últimos tempos. Ah, meu Deus, eu oro pela vida desta pessoa agora. Eu oro, Senhor, pela vida desta pessoa que está passando por esses sinais, Senhor, de atrofia espiritual. Que tem enfrentado, Senhor, essas causas, essas consequências, meu Deus. Ah, Jesus, vinha de encontro à vida desta pessoa agora. Aí onde ela está agora, Espírito Santo, venha de encontro à vida desta pessoa. Senhor, nós rejeitamos toda atrofia espiritual maligna do inferno para querer paralisar este crente, para querer paralisar a vida desta pessoa. Senhor, quanto tempo essa pessoa tem caminhado, Senhor, na tua presença e não tem conseguido, Senhor, distinguir entre o bem e o mal, não tem conseguido crescer na graça e no conhecimento. Quanto tempo essa pessoa tem de cristã, Deus, que se diz que é evangélica, ó Deus, e não consegue romper no mundo espiritual, não consegue viver uma vida plena em Cristo Jesus, não consegue desfrutar de tudo que os céus têm reservado para a vida desta pessoa. Tem se sentido paralisada, bloqueada, apática. Em nome de Jesus, ó Deus, nós rejeitamos todos esses sintomas, todas essas causas, esses sinais, essas consequências. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa se levante nesta hora como um guerreiro espiritual. Que essa pessoa se levante nesta hora como um filho de Deus. Rejeitando toda a prática do pecado, rejeitando, Senhor, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que nos afasta da tua presença. Em nome do Senhor Jesus, traz sobre a vida desta pessoa luz, ó Pai. A tua luz, brilha a tua luz no entendimento da vida desta pessoa, na casa dela, na família, Senhor. Porque eu creio que dias melhores estão vindo. Dias melhores eu profetizo sobre a vida desta pessoa, sobre a casa dela e sobre a família dela. É um tempo de rompimento, é um tempo de romper no mundo espiritual. E eu creio, Pai, que essa pessoa vai viver tudo que o céu tem determinado para a vida dela. E nós fazemos menção da tua palavra, Deus, que diz: venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino, Senhor, e faça a tua vontade, assim na terra como é aí no céu. E nós te agradecemos por tudo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e a sua família em Cristo Jesus. Curta, comente, compartilhe. Deus abençoe a sua vida.